Todo mundo tem aquele personagem que ama odiar. Eu sei que você detesta um devo, mas e quando a gente só ama o personagem? Askeladd de Vinland Saga é exatamente isso. Um canalha calculista que assassina o melhor personagem da história logo no começo e contra toda a lógica narrativa se torna o favorito da audiência. Como é que um mercenário sem honra, manipulador, mentiroso e responsável direto por uma tragédia pessoal do protagonista acaba sendo venerado como um dos personagens mais fascinantes dos animes? Nesse vídeo a gente vai entender exatamente essa síndrome de Estocolmo que temos pelo Askeladd, que é um viking por conveniência, um galês por rancor e um rei por direito. Askeladd não entra na história com sutileza. Ele aparece, sorri e em um minuto já está destruindo a esperança do protagonista com um contrato sujo no assassinato frio. Ele mata Thors, o pai do protagonista, em um duelo de mentira, mostrando exatamente até onde ele está disposto para alcançar seus objetivos. Ele não tem honra, não tem código de guerreiros nórdicos, é só uma execução cirúrgica de um plano. Mas, e aqui vem um problema, ele não parece cruel. Ele é metódico, calculado, profundamente racional. E isso é muito mais perturbador do que se ele fosse só um sádico qualquer. Você espera um vilão gritar, ou gargalhar, ou destilar desprezo por qualquer pessoa, mas ele vem com silêncio, um olhar firme e uma fala mansa. Pra apanhar e ficar calado. Askeladd não mata por prazer, ele mata por eficiência. No fundo, ele só está fazendo um trabalho. E isso é muito mais assustador, porque é muito real. Na história da humanidade, os piores atos não foram cometidos por lunáticos, mas por burocratas obedientes, homens frios que acreditavam estar apenas cumprindo o seu dever. A filósofa Hannah Arendt chamaria isso de banalidade do mal, quando o mal é cometido sem fanatismo, sem emoção, por pessoas que apenas seguem ordens. Askeladd é quase uma caricatura desse conceito. Ele não move um dedo sem cálculo, não hesita e não lamenta. E a frieza dele obriga o espectador a sair da zona de conforto moral, porque é impossível assistir e dizer que ele está errado, apenas que ele é inconveniente. E isso é o que mais incomoda. Ele é o tipo de homem que sobrevive em qualquer época da história, um Maquiavel de machado em punho. E pior que isso, você começa a respeitar ele, porque ao contrário de quase todos os outros personagens, ele sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto Thorfinn se arrasta na sombra do luto por metade da temporada, com o cara de Sasuke Uchiha do seinen, quem realmente brilha é o vilão. Askeladd se transforma no eixo moral invertido da história, uma espécie de bússola torta que sempre aponta para o norte, mesmo que ela esteja coberta de sangue. É ele quem movimenta a trama, quem dita o ritmo dos eventos, quem negocia com reis, manipula aliados, humilha inimigos, tudo com a leveza de quem já sobreviveu tempo demais para acreditar em idealismo. A presença de Askeladd é um teatro. Ele domina o palco. O carisma dele não é acidental, é estratégico. Ele sabe o que dizer, quando dizer e principalmente o que não dizer. Ele é aquele tipo de personagem que parece ter saído diretamente de Arte da Guerra. É o cara que você contrataria para salvar sua startup em crise, resolver o caos da sua família disfuncional ou negociar com piratas saqueadores do Amazonas. Mesmo que depois você descubra que ele matou os concorrentes, sabotou os irmãos e vendeu seu tio para pagar o navio negreiro. E mesmo assim, você agradece, porque no final, o plano deu certo. Era disso que eu estava falando. Mas não é só de cérebro que vive o seinen, ele também parte pra porrada. Diferente dos vilões de gabinete, Askeladd vai pra linha de frente. Não tem contradição entre a sua eloquência e a sua violência. Ele pode fazer um discurso sobre a natureza da escravidão humana e, 5 minutos depois, cortar a garganta de alguém com a calma de quem está cortando um pedaço de pão. Olha a hora do café! É o que o filósofo Gramsci chamaria de intelectual orgânico, alguém que pensa o mundo a partir da prática, não da abstração. Askeladd não é só um estrategista de mapa, ele é lama e sangue, cálculo e caos, cultura e violência. Alguém que aprendeu a ser metódico a partir da experiência própria. Essa dualidade entre pensamento e ação faz dele uma bizarrice narrativa. Heróis costumam sangrar e vilões costumam discursar, mas Askeladd faz os dois. Ele não manda ninguém onde ele mesmo não vá. Quando o barco afunda, ele é o primeiro a remar. Quando a traição bate na porta, ele já tá com um plano B pronto e o traidor morto. Isso é liderança? Loucura? Ou só uma maneira de manter a cabeça acima da água num mundo onde a honra não serve pra mais nada? No fim, Askeladd não quer ser admirado, mas a frieza dele, a coragem dele, a capacidade de agir com precisão num lugar onde todo mundo parece perdido, faz com que ele seja impossível de ignorar. E aí vem um golpe baixo, a parte da história que faz você engolir seco e rever tudo o que achava que sabia sobre Askeladd. A gente descobre que ele não nasceu vilão, ele nasceu condenado. Askeladd era filho de uma escrava galesa, que foi abusada por um viking que se achava um semideus. Askeladd veio ao mundo como um lembrete vivo do que é nascer entre o espeto e a parede. Ele cresceu num estábulo, foi tratado como um lixo pela família paterna e usado como consolo por uma mãe quebrada, que ainda tinha fé em lendas antigas para suportar a miséria. Ela contava histórias sobre Artorius, o rei mítico que retornaria para libertar
resgatar o seu povo celta das mãos dos invasores. O problema é que ele nunca veio, igual o pai que foi comprar cigarro. Pai? Ele não ficou surpreso por esse ser o meu pai. É que foi o primeiro pai que ele viu na vida. E a promessa nunca se cumpriu. Ali, Askeladd aprendeu a lição mais amarga da infância. Eu entendi naquele instante. Se o Artorius não viesse salvar a minha mãe naquele momento, ele nunca viria por toda a eternidade. Então, ele fez. Matou o próprio pai. Plantou evidências para incriminar o irmão mais odiado. E ainda fez o resto da família se destruir com as próprias mãos. E assumiu o nome Askeladd, o garoto das cinzas. O bastardo sujo que criou a si mesmo entre a ferrugem e o desprezo. E ele não parou por aí. Ele usou vikings, que ele odeia com todas as forças, como ferramenta política. Manipulou, enganou, sobreviveu e tudo por um único objetivo: proteger Gales, a mesma terra que o rejeitou por ter nascido com sangue errado. É aqui que a tragédia vira uma magia narrativa. Porque Askeladd ele não quer aceitação, ele quer redenção, mas uma redenção silenciosa, e não para ele, mas para ela, para a mãe que morreu esperando o milagre. E ele decidiu ser o próprio milagre, mesmo sabendo que seria confundido com um monstro. Agora você entende por que ele não acredita em deuses, heróis ou justiça. Ele acredita em uma coisa só: necessidade. E se você também vê o mundo como esse caos, onde só resta fazer o que precisa ser feito, ou só quer trocar ideias sobre esse tipo de personagem incrivelmente complexo, cola com a gente lá no servidor Discord. Tem um link aqui na descrição e lá a gente pode debater sobre Vinland Saga, filosofia, trauma, tática e, claro, personagens que batem e pensam ao mesmo tempo. Bate de leite? Tô te esperando lá. Agora, voltando, Askeladd não acredita em deuses, nem em heróis. Ele acredita em ações com propósito. Ele vive como se carregasse um cartaz dizendo: não sou bonzinho, sou necessário. Ele odeia os guerreiros que matam por glória. Ele odeia o rei que destrói por vaidade. E ele odeia Thorfinn. Não pelo garoto em si, mas por ser burro, porque Thorfinn, com todo o seu ódio inflamado, é apenas mais um joguete no ciclo de vingança. Enquanto isso, Askeladd tá jogando xadrez em 4D com o próprio destino, e ainda tá ganhando. E então, chega o ápice. O rei dos Danes ameaça devastar Gales. Askeladd, sempre com o plano B, solta o último truque na manga: mata o rei diante de todos. Mas antes disso, revela seu verdadeiro nome. Eu sou Lucius Artorius Castus. Eu sou o legítimo rei e governante de toda a Britânia. Ele se sacrifica, salva Gales, salva Canute e salva até Thorfinn, a impedir que ele consuma a própria alma com vingança. A ironia: o homem que passou a vida inteira dizendo que heróis não existem, morreu como um. Askeladd não é santo, e se você achou que ele queria ser herói, parabéns, caiu na isca assim como metade dos personagens de Vinland Saga. Ele não viveu para inspirar multidões ou virar estátua dourada na praça. Ele viveu para fazer o trabalho que ninguém mais teria coragem de fazer, para carregar nas costas o peso da sobrevivência de um povo, mesmo sendo odiado por ele, para manipular reis, matar líderes e enganar soldados. Tudo isso sem perder o foco. Ele odiava cada centímetro daquele mundo, e mesmo assim, lutou por ele, por uma fagulha do que ele poderia ter sido. E quando o fim chega, ele não se vitimiza, não implora, não prega. Ele olha para Thorfinn, o guri que passou anos tentando matá-lo, e diz com a exaustão de um homem que viveu demais: siga em frente, sempre. Vá além do mundo que o Thors viu. Vá além dele, filho de Thors. É esse o conselho que todo protagonista precisa ouvir. É o conselho que a maioria nunca tem coragem de seguir. É aí que Askeladd, o bastardo, o assassino, o estrategista, vira algo próximo de um pai. Ele nunca acreditou em paraíso, mas torceu até o último suspiro para que os outros chegassem lá. E se isso não é ser um herói, então eu não sei o que é mais. Se essa história te fez refletir, te pegou de jeito ou te lembrou porque Vinland Saga é uma obra absurda, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente que também ama personagens como Askeladd. E se você quiser continuar essa jornada com a gente, conhecendo e analisando mais personagens como Askeladd, se inscreve no canal, porque aqui a gente não perdoa o protagonista burro, mas ama quem se inscreve. A questão é que vos fala e fui. Eu vou ensinar vocês agora como hipnotizar a cobra e ela não morder vocês. O segredo é você assobiar.